Um país repleto de maravilhas naturais, a Bolívia é a terra dos Andes, onde vulcões cobertos de neve se erguem ao lado de lagoas azul cobalto. Um lugar que surpreende pela diversidade de paisagens, indo de montanhas imponentes e desertos áridos à floresta amazônica exuberante, tudo isso formando um cenário impressionante. Suas cidades, com centros históricos cheios de igrejas, praças e casarões restaurados com esmero, contrastam com o altiplano boliviano, onde se encontram alguns dos maiores tesouros naturais do planeta, como o maior deserto de sal do mundo e o Lago Titicaca, o mais alto lago navegável da Terra. Vamos juntos explorar e descobrir alguns dos fatos mais curiosos e extraordinários sobre a Bolívia. A Bolívia é um país situado no coração da América do Sul, marcado por sua diversidade geográfica e por ser um país sem saída para o mar desde a Guerra do Pacífico, em 1879. Faz fronteira com o Brasil ao norte e a leste, com a Argentina ao sul, e com o Chile e o Peru a oeste, totalizando uma área de 1.098.581 de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país da América do Sul. Com cerca de 12 milhões de habitantes, a população boliviana é distribuída de forma desigual, concentrando-se principalmente no eixo central formado pelas cidades de La Paz, Cochabamba e Santa Cruz. Politicamente, a Bolívia é dividida em 9 departamentos. Cada departamento possui um governador eleito e é subdividido em províncias, municípios e territórios indígenas camponeses, refletindo a diversidade cultural e administrativa do país. Um dos aspectos geográficos mais fascinantes da Bolívia é a variedade de suas zonas ecológicas. O país é dividido em 3 grandes regiões: a região andina, com a Cordilheira dos Andes, os vales interandinos e as planícies do leste. O território boliviano abriga o Salar de Uyuni, um deserto de sal com 82.000 km², formado a partir da transformação de antigos lagos pré-históricos. A Bolívia é um país onde o esplendor dos Andes se mistura à magia do altiplano e à exuberância da Amazônia. Nas alturas andinas, o Parque Nacional de Sajama, onde está o vulcão mais alto do país, o Nevado Sajama, com 6.542 metros de altitude, nos convida a explorar suas paisagens de geysers fumegantes e fontes termais. Esse parque é um santuário natural nas alturas, onde comunidades andinas mantêm vivas tradições ancestrais, enquanto vales com aparência lunar e vastos campos abrigam o pastoreio constante de alpacas, sob a vigilância da imponente montanha nevada. Manadas de vicunhas percorrem suas planícies, e antigos caminhos de pastoreio se escondem entre suas montanhas. Mais adiante, a Cordilheira Real se revela com picos grandiosos, geleiras e vales cobertos de gelo. Em suas encostas, o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, brilha como um espelho sagrado e nos transporta a tempos antigos, onde lendas ainda ecoam por suas ilhas. Enquanto isso, o altiplano se transforma em um deserto de maravilhas, uma imensa região de planaltos que encanta com rebanhos de vicunhas ágeis e elegantes correndo a toda velocidade pelas planícies. Os salares brilham como espelhos sem fim, deslumbrando com sua brancura pura que reflete o céu. As lagoas coloridas surpreendem com seus flamingos e cenários surreais. No Vale das Rochas, o vento esculpiu formas naturais, enquanto o Vale da Lua e o Vale dos Sóis parecem paisagens de outro planeta, com formações rochosas que desafiam a imaginação. No Parque Nacional Eduardo Avaroa, lagoas coloridas acolhem flamingos que colorem o céu, um lugar onde a história e a natureza se fundem numa sinfonia de pedra, fogo e vida. Majestosos e imponentes, os Andes bolivianos se erguem como guardiões de uma história milenar e de uma beleza natural incomparável. Seu esplendor se revela nos picos nevados como Condoriri e o imponente Limani, o protetor da paz vestido de branco. Enquanto isso, os imensos salares se estendem até onde a vista alcança, formando paisagens surreais. A Lagoa Canapa brilha serena com flamingos dançando sobre suas águas tranquilas, enquanto mais adiante, a Lagoa Vermelha, tingida por micro-organismos, parece arder entre as montanhas. Em contraste, a Lagoa Verde reluz como uma jóia esmeralda sob a sombra do vulcão Licancabur. A paisagem vulcânica da Bolívia é uma sinfonia de cinzas e fogo petrificado.
No Vale das Rochas, gigantes de pedra desafiam a gravidade como testemunhas silenciosas de um passado titânico. A Cordilheira Real, com suas minas ancestrais, guarda nas profundezas da terra histórias de impérios repletos de devotos e caçadores de fortuna. Mas os Andes preservam não só riquezas minerais, mas também uma profunda riqueza espiritual. Na lendária Ilha do Sol, berço dos primeiros Incas, o lago Titicaca exibe seu azul eterno. E em Copacabana, onde o misticismo se entrelaça com a fé, história e devoção se encontram, da mítica Estrada da Morte até os caminhos escondidos entre picos nevados e lagoas silenciosas. Cada canto dos Andes bolivianos é como um poema esculpido em pedra, soprado pelo vento e preservado pela eternidade. Nos Andes bolivianos, onde o vento canta entre os picos e o sol ilumina vales dourados, se desenrola uma história de amor profundo pela terra e respeito pelas tradições. Ali, entre montanhas imponentes, sonhos são construídos e histórias são bordadas no dia a dia das comunidades. Desde tempos antigos, homens e mulheres guiam seus rebanhos de alpacas, lhamas e ovelhas por trilhas escondidas nas montanhas, sempre em busca dos pastos mais verdes sob um céu imenso. Ser pastor não é apenas uma ocupação, é um legado ancestral. Os pastores conhecem os segredos do altiplano e aprendem a ler os sinais da natureza como se fossem palavras escritas no horizonte. No silêncio das alturas, suas mãos tosquiam a lã das alpacas e ovelhas, transformando em fios coloridos que darão forma a ponchos, chulos, gorros andinos e mantas. Cada peça carrega desenhos que contam histórias de montanhas e tradições. Aqui, a produção de lã vai além da economia, é uma arte que atravessa gerações e pulsa no coração de uma cultura ancestral. Mas a riqueza dos Andes não está apenas nos tecidos. Nas mãos dos oleiros, o barro vermelho da terra ganha vida em vasos e figuras, perpetuando a arte milenar da cerâmica andina. Cada peça é uma narrativa silenciosa, um elo com os antepassados e uma prova viva da profunda conexão entre o ser humano e a terra que o sustenta. O altiplano boliviano, situado a mais de 3.500 metros de altitude, é uma das regiões mais fascinantes da América do Sul, onde história, cultura e natureza se encontram em paisagens impressionantes e cidades cheias de legado. El Alto, a cidade mais alta da Bolívia, é um centro urbano vibrante que mistura tradição e modernidade. O Lago Titicaca, o mais alto lago navegável do mundo, é um lugar sagrado para os povos andinos. Suas águas cristalinas cercam as Ilhas do Sol e da Lua, consideradas o berço da civilização Inca. Tiwanaku, antiga sede de uma das civilizações pré-incas mais importantes, impressiona com seus sítios arqueológicos como a Porta do Sol e o Templo de Calazazaya, verdadeiros testemunhos da inteligência e da cultura de seus habitantes. No coração do altiplano está Oruro, famosa por seu espetacular carnaval, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Suas danças, músicas e trajes coloridos expressam a visão de mundo andina. Potosí, símbolo da riqueza colonial, abriga o icônico Cerro Rico, cujas minas de prata impulsionaram a economia do vice-reino do Peru. A antiga Casa da Moeda, Casa de la Moneda, é um marco que preserva essa história grandiosa. E por fim, Sucre, a capital constitucional da Bolívia, é uma verdadeira joia colonial. Suas ruas de pedra, igrejas históricas e museus revelam os capítulos mais importantes da independência do país. O altiplano é uma terra de contrastes, onde o passado e o presente andam lado a lado, em um cenário natural e cultural inesquecível. O deserto boliviano, localizado na região do sul do altiplano, é uma terra de contrastes impressionantes, onde a aridez extrema se mistura com lagoas multicoloridas, vulcões e uma fauna única adaptada a condições desafiadoras. O Parque Nacional Eduardo Abaroa, no sudoeste do país, é a área protegida mais visitada da Bolívia. Ele abriga paisagens de tirar o fôlego, desde montanhas e lagoas salinas até formações rochosas esculpidas pelo vento. O deserto de Siloli, uma vasta extensão de areia e pedras, se destaca pelo famoso Árvore de Pedra, uma escultura natural moldada pela erosão do vento. Nas proximidades, o Vale das Rochas chama atenção com suas formações rochosas de formas curiosas e impressionantes.
A Lagoa Vermelha, com sua coloração avermelhada causada por micro-organismos e sedimentos, abriga milhares de flamingos andinos que proporcionam um espetáculo visual único. Perto dali, a Lagoa Branca e a Lagoa Rosa completam esse cenário quase surreal. Erguendo-se sobre essa paisagem vulcânica está o vulcão Olágue, parcialmente ativo, com suas encostas coloridas e saídas de vapor, fumarolas, que revelam a intensa atividade geotérmica da região. A vida selvagem do deserto também é fascinante. Flamingos rosados, raposas dos Andes, vicunhas e lhamas encontraram nesse ambiente extremo o seu lar. O deserto boliviano é uma joia natural, um território inóspito, mas cheio de vida, onde cada paisagem revela a força e a beleza impressionante da natureza. Localizado no altiplano boliviano, o Salar de Uyuni é um destino único no mundo, com mais de 10.000 km² de sal branco e puro. É o maior deserto de sal do planeta. Durante a temporada de chuvas, sua superfície se transforma em um espelho gigante que reflete o céu, criando um cenário surreal que parece tirado de um sonho. Mais do que um ponto turístico, o salar é uma maravilha natural que desafia a lógica e encanta os sentidos. Bem no meio do deserto está a famosa Ilha Incavaxi, onde enormes cactos gigantes se erguem como guardiões dessa paisagem deslumbrante. Não muito longe dali, o cemitério de trens, com suas locomotivas enferrujadas, lembra a história industrial da região e forma um contraste impressionante com a vastidão branca do salar. Rodeado por vulcões majestosos como Tunupa e Olágue, o Salar de Uyuni também é um tesouro geológico. Suas formações rochosas, moldadas pelo tempo e pelos elementos, contam histórias do poder bruto da natureza. As lagoas do altiplano adicionam cores vibrantes ao cenário. A Lagoa Colorada, com suas águas avermelhadas repletas de flamingos, e a Lagoa Verde, com seu tom esmeralda impressionante, criam um contraste marcante com o branco infinito do salar. A região ainda guarda vilarejos como Ojo de Perdiz e fontes termais naturais que brotam do solo, proporcionando momentos de tranquilidade em meio à imensidão inóspita do altiplano boliviano. Seus cumes. A Amazônia da Bolívia é um território vasto, de beleza exuberante e biodiversidade surpreendente, um verdadeiro tesouro natural onde vivem espécies incontáveis de fauna e flora. Das florestas densas aos grandes rios, essa região oferece uma experiência única para quem ama a natureza e busca aventura. Abriga animais discretos, várias espécies de primatas e aves coloridas que enfeitam os céus com seus voos. É uma região onde a natureza se mostra em estado puro, com florestas quase impenetráveis e lagoas escondidas onde florescem vitórias régias gigantes. Santa Cruz de la Sierra, conhecida como a porta de entrada para a Amazônia, é uma cidade vibrante que une modernidade e tradição. Fundada no século XVI, foi palco de grandes acontecimentos históricos e hoje é um dos centros econômicos e culturais mais importantes da Bolívia. Com seus arranha-céus imponentes, avenidas arborizadas e ritmo intenso, representa o motor da economia boliviana. Mais a leste, Puerto Suárez, às margens do rio Paraguai, se destaca como um importante polo comercial. Nas proximidades, as missões jesuíticas, reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, preservam o legado histórico da região. Fundadas no século XVII, essas missões encantam com seus templos de madeira entalhada e música barroca, refletindo uma era dourada de fé e arte. O Parque Nacional Madidi, uma das áreas mais biodiversas do mundo, e o Parque Nacional Noel Quinto Mercado, onde a Amazônia encontra os Andes, são verdadeiros refúgios naturais que protegem uma imensa variedade de ecossistemas e espécies. Esses parques oferecem oportunidades únicas de observar a fauna e flora amazônicas em seu estado mais puro. Um verdadeiro paraíso natural no coração da América do Sul, onde o Chaco boliviano, uma vasta região semiárida, revela uma riqueza cultural e tradições preservadas com orgulho. Nessa região, as comunidades conseguiram se adaptar às condições climáticas severas, desenvolvendo técnicas agrícolas únicas, como o cultivo em áreas secas. O Chaco também abriga uma fauna diversificada, incluindo animais como o tamanduá e o queixada. Mais ao leste,
o Pantanal boliviano se apresenta como um reino de águas e biodiversidade. A cada ano, as chuvas transformam a savana em um espelho d'água onde jacarés e capivaras deslizam silenciosamente nesse cenário tropical. Com cerca de 85 mil quilômetros quadrados, representando aproximadamente 3% do território boliviano, o Pantanal faz parte do Grande Pantanal, a maior área alagada contínua do planeta, que também se estende pelo Brasil e Paraguai. Esse ecossistema grandioso, alagado durante boa parte do ano, é um espetáculo natural único no mundo. Rios sinuosos alimentam a vegetação exuberante e formam refúgios para uma vida selvagem impressionante. Jacarés nadam nas águas turvas, enquanto onças pintadas, os maiores felinos das Américas, patrulham a selva com discrição. Coatis escalam árvores com agilidade, e capivaras, os maiores roedores do mundo, pastam tranquilamente às margens dos rios. Além disso, aves majestosas como os guarus e as garças encontram um lar seguro nesse santuário da natureza. No coração do altiplano boliviano e de seus vales, onde o vento sussurra entre picos nevados e o sol colora o céu, a vida rural acontece em perfeita harmonia com a natureza. É uma vivência única, que une a paz do campo com o espírito de aventura em paisagens selvagens e intocadas. Nas pequenas comunidades, homens e mulheres de rostos marcados pelo sol e pelo vento criam alpacas, lhamas e vicunhas, animais emblemáticos dos Andes. Nas casas de adobe, as mulheres tecem roupas e mantêm vivas técnicas ancestrais passadas de geração em geração. Enquanto isso, os homens cuidam da terra e do rebanho, preservando tradições agrícolas milenares. Esses lares acolhem as famílias contra o frio intenso. Ao redor do fogão e tomando chá de coca quente, eles preparam pratos típicos com batatas, milho e quinoa, dádivas da terra que refletem uma cultura ancestral. Mas além da tranquilidade dos povoados, a natureza oferece desafios para os mais aventureiros. Moradores praticam esportes como trekking, ciclismo de montanha e escalada, aproveitando ao máximo os cenários impressionantes ao redor. Jovens exploram trilhas acidentadas, cruzam os campos a cavalo e encaram rios a bordo de caiaques. Nas alturas, as montanhas desafiam os mais destemidos, chamando exploradores e alpinistas para conquistar seus cumes. A economia da Bolívia reflete sua geografia diversa e desafiadora, cheia de riquezas ocultas. Das minas dos Andes aos campos férteis do leste, cada setor representa um pilar essencial no caminho do país rumo ao desenvolvimento. Nas profundezas das montanhas, a mineração continua sendo o coração da economia. Prata, estanho e ouro moldaram a história boliviana, enquanto o lítio do Salar de Uyuni aponta para um futuro promissor na revolução tecnológica global. No subsolo do sul, enormes reservas de gás natural abastecem a indústria e as exportações, funcionando como o pulmão energético do país. Nas planícies, a agricultura impulsiona a economia com a produção de soja, cana-de-açúcar e cereais, enquanto o altiplano cultiva seu tesouro ancestral, a quinoa real. A pecuária próspera no Chaco e nos vales, e as florestas de pinheiros de Tarija dão origem a vinhos de altitude. Mas a Bolívia também enfrenta grandes desafios, a dependência de recursos naturais, o alto índice de informalidade no trabalho e a necessidade urgente de industrialização. O futuro exige diversificação, investimento em tecnologia e ampliação das fontes de energia limpa. A Bolívia tem um dos menores custos de vida da América do Sul. Um apartamento de um quarto no centro de La Paz custa entre 300 e 400 dólares por mês, bem mais barato do que no Chile ou na Argentina. A alimentação também tem preços acessíveis. Um almoço completo custa entre 3 e 5 dólares. Os serviços básicos, como água, luz e gás, têm um custo médio de 50 dólares por mês. No quesito segurança, cidades como La Paz e Santa Cruz apresentam índices moderados de criminalidade, com maior incidência de pequenos furtos, mas níveis de violência bem menores que os do Brasil ou da Venezuela. A Bolívia é um país sem saída para o mar, com uma história rica e uma diversidade cultural impressionante, que encanta viajantes do mundo inteiro. Seu nome é uma homenagem a Simão Bolívar,
o libertador que teve papel fundamental na independência de grande parte da América do Sul. A Bolívia é um verdadeiro mosaico de culturas indígenas, europeias e mestiças, cada uma com suas próprias tradições e costumes. Povos originários como os Aimarás e Quechuas mantêm vivas suas línguas, vestimentas e rituais ancestrais. Um aspecto curioso do país é seu sistema com duas capitais. Sucre é a capital constitucional, sede do poder judiciário e berço da independência boliviana. Já La Paz abriga os poderes executivo e legislativo, funcionando como centro político-administrativo do país. Essa divisão reflete a complexidade histórica e política da Bolívia, além da importância compartilhada entre essas duas cidades. Do imponente altiplano, com o Lago Titicaca e o deslumbrante Salar de Uyuni, até as florestas densas da Amazônia, a Bolívia oferece paisagens naturais de tirar o fôlego. A cidade de Potosí, com seus cerros cheios de história, é um símbolo do passado minerador do país e patrimônio mundial da Unesco. Uma das particularidades da Bolívia é não ter acesso ao mar. Após a Guerra do Pacífico, o país perdeu seu litoral para o Chile, o que marcou profundamente sua trajetória e desenvolvimento. Mesmo assim, a Bolívia preserva com orgulho sua identidade e riqueza cultural. Hoje, é um país em constante transformação, com grande potencial turístico e econômico. Seu povo acolhedor, a culinária saborosa e o patrimônio cultural vibrante tornam a Bolívia um destino único e fascinante para se conhecer. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! La Paz, orgulhosamente reconhecida como a capital administrativa mais alta do mundo, a 3.650 metros acima do nível do mar, se ergue imponente entre as montanhas dos Andes. Sua moderna rede de teleféricos, um sistema único de transporte, conecta La Paz à cidade de El Alto, oferecendo vistas espetaculares da cidade e da imponente montanha Illimani, o gigante nevado que alcança 6.438 metros de altura. No coração colonial da cidade, a charmosa Rua Jaim encanta com seu calçamento de pedras e casas coloniais coloridas, que abrigam museus dedicados à preservação da história boliviana. A Praça Murilo, centro do poder político, é dominada pela majestosa Catedral Metropolitana e pelo Palácio do Governo, testemunhas silenciosas dos acontecimentos que marcaram o país. Ali perto, a Basílica de São Francisco, com sua impressionante fachada no estilo mestiço, é um símbolo da fusão entre a arquitetura colonial e a arte indígena. Nos arredores da cidade, o Vale da Lua surpreende com formações rochosas esculpidas pelo tempo, criando um cenário que lembra a superfície lunar, resultado da ação de ventos e chuvas ao longo de milênios. O Vale das Almas, com suas agulhas de pedra que apontam para o céu, oferece um ambiente místico, ideal para trilhas e caminhadas exploratórias. Para os mais aventureiros, a Estrada da Morte, North Yungas Road, serpenteia desde as alturas andinas até a região tropical dos Yungas. Famosa por seus penhascos vertiginosos e por sua história dramática, essa rota extrema se tornou um destino popular entre ciclistas em busca de adrenalina e paisagens de tirar o fôlego. La Paz é uma cidade de contrastes, onde o moderno se encontra com o tradicional, e que convida você a descobrir suas riquezas a cada esquina, enquanto o céu andino colore o entardecer com tons inesquecíveis. Das alturas dos Andes às profundezas da Amazônia, a Bolívia é uma terra de encantos e contrastes. Se essa jornada te inspirou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras. Compartilhe com quem também ama explorar o mundo, e como sempre, continue descobrindo.